Fala aí, rapaziada do nosso canal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo falando sobre o clássico carioca entre Fluminense e Vasco. O clássico acabou de terminar no Maracanã, 1-1, jogo eletrizante, foi um jogaço no Maracanã, duas boas equipes ali se enfrentando. O Fluminense, que era o mandante da partida, tinha a maioria de torcedores ali, por isso saiu para o jogo e imprensou o Vasco até o final. E o Vasco que saiu na frente, como foi contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, poderia até ter saído do Maracanã com uma vitória se os jogadores ali caprichassem nos contra-ataques que o Cruz Maltino teve. Na minha opinião, resultado justo, muito justo resultado, pelo que as duas equipes fizeram na partida, as duas equipes jogaram muito, então na minha opinião, o resultado foi justo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Porque tu passa muito tempo sem a bola, correndo atrás do adversário e tem um desgaste físico e emocional pesado, cara. E aí depois ele ainda tenta o Juan Seco, que esse também eu achei que entrou mal, já tinha entrado mal contra o Bahia. Acho que o Pedro fez esse jogo Juan também. Virou Juan Cruz agora, né? Virou o Juan Cruz. Ele tem uma bola que ele domina assim, perto da área, já numa zona central. Alguém passa aqui do lado esquerdo, dá uma Opção boa. opção interessantíssima. Ele nem olha, né? Acho que foi o Galarza. Tanto que eu falei, o Galarza também tem que ali passar gritando, berrando, mano. Xingando até o último. Porque, pô, naquele calor, do Maracanã cheio, um dos últimos lances da partida, ele entrando na cara, você tem que avisar o teu companheiro, né? Você tem que passar igual locomotiva, apitando o tempo todo. Pra gente aumentar, né, essa mesa de debate, vamos pro Maracanã também, trazer o Luiz Carlos Júnior, Paulo Nunes e o Paulo César Vasconcelos, que estavam na transmissão. Luiz, bordão, né? Bordão que é bom, faz efeito quase sempre. Teve emoção até o fim, meu amigo. Fezaça do Léo Jardim. Um jogaço mais uma vez no Maracanã. Boa noite. Boa noite, Perigo. Tudo tranquilo? Adorei o Roger agora. Como é que esse grito quando passa, Roger? Você pode repetir pra gente? Você gostou, Luiz? Você precisa ver o original lá dentro, foi o pior. Muito. Lá dentro é Timóteo. Pô, achei ótimo. Que isso! O horário permite. Vocês O estão horário perdendo permite. juízo. Que nem uma locomotiva. Vocês estão perdendo juízo. Tô errado, Paulinho. Tem dois Paulinhos. O Paulinho... Não, tá não. Ó, primeiro, hein? Boa noite. Boa noite pra esse trio. Que panela que colocaram aí hoje. Total. Que E panela. nessa disposição deles no estúdio, o Pedrinho fica mais perto da câmera, o bíceps dele fica dobrado. O braço aqui, ó. Tô igual o Pedrinho aqui, ó. Mostra o braço aqui, o direito aqui, ó. Desse ladinho. Ah, cara, só tem traíra aqui hoje, velho. A começar por você, né, Igor? A gente vai tentar agora, a partir de 11h15, falar do jogo. Não, vamos falar do jogo, mas e o único lorde Tudo bem, desse vambora, sexteto ali tá ali paradinho, bem apessoado. Não precisa nem falar, né, quem é. organizado, né, elegante como sempre. Vamos começar a falar do O único jogo, que vai. não se envolveu nessa polêmica Perfeito, da passagem do Roger. É o único que vale alguma coisa aqui, é Paulo César Vasconcelos. Um beijo, amigo. Que jogo. Olha, primeiro boa noite para vocês, para quem nos acompanha. Um ótimo jogo, como sempre acontece, se você tem o Fluminense envolvido numa partida, você já tem metade de garantia de que você vai ver um bom jogo de futebol, pelo estilo, pela ambição, pela coragem que o Fluminense apresenta em campo. E do outro lado, você teve um Vasco, vimos um Vasco mentalmente muito forte. Eu acho que esse é um aspecto interessante de se observar. O gol veio com 56 segundos, evidentemente isso fez com que o roteiro ficasse mais de acordo com a equipe do Vasco, que entrou em campo para não ficar com a bola, mas esporadicamente atacar, e aí de forma muito precisa e objetiva. Concordo só com uma questão levantada pelo Pedrinho, que eu e Paulo Nunes aqui conversamos enquanto a bola rolava. Das substituições feitas pelo Barbieri, talvez a saída do Andrei para a entrada do Galarza tenha sido a mais impactante, porque é uma desproporcionalidade entre o que o Andrei faz no meio de campo e o que o Galarza faz no meio de campo. E no caso do Fluminense, eu acho que teve um desempenho distinto. Um primeiro tempo com muito volume de jogo e pouca criação de oportunidades. E um segundo tempo, né, Paulo, Luiz, com volume de jogo mantido, mas também com geração de oportunidades. E além disso, né, os meninos falaram lá na mesa, o desgaste físico e mental do Vasco. Né? Quando você corre muito A atrás... situação que o Pedrinho abordava
Jogar contra o Fluminense é chato, né? Muito, muito, porque o Fluminense desgasta o time adversário. Mentalmente e fisicamente. Exatamente. Aí você... Às vezes 7 contra 5, 7 contra 4, da linha ficar ali 1 minuto e meio de posse para tentar fazer o gol. Então você está amassado ali, teoricamente o Vasco já sabia que sofreria isso em algum momento ou boa parte do jogo, né? Você vai criando desconfortos dentro do treinamento para que quando aconteça no jogo, eles já sabem exatamente o que quando o Pedro fala assim, bota 7 contra 4, 4 de defesa. Sim, né? a linha defensiva, defensiva a última titular. linha. Aí bota 7 para tentar entrar contra 4. Aí depois bota um volante. Daqui a pouco bota um segundo volante ali e vai aumentando essa possibilidade de marcação. Então é isso, essa concentração fica mais fácil de você manter ela os 90 minutos num jogo em que você já sabe o que vai acontecer. Né? Isso ficou claro com o Robson Bambu hoje, né? O Bambu, um jogador que foi no início, né? Quando começou, voltou aqui para o futebol brasileiro no Vasco, chegou até a ser criticado, né? Pelo início ali individualmente. Mas hoje o jogo do Bambu, dentro desse conceito de um time que estava se defendendo, um time que seria pressionado, hoje talvez tenha sido o pilar defensivo do Vasco. Mas para os 2 zagueiros por dentro, obviamente, quando o bloco assim é muito baixo e ali a gente não consegue nem definir, porque está entrando tanto que já não define mais uma linha de 5 ou de 6, porque está muita gente próxima. Acaba que dá um conforto, entre aspas, para os 2 centrais, né? Porque eles ficam praticamente dentro da área para fazer os cortes de cruzamento. E aí quem dá o combate são os meias, são os homens liberados que ficam pressionando o homem da bola e a intermediária. Eles ficam ali praticamente dentro da área para o cruzamento. É muito mais o controle vocal, né? O comando vocal. Exatamente. Sobe linha, desce linha, baixa, traz... Que é a todo entra momento. Um pouquinho. Quando a bola vira do outro lado, é chamar o lateral oposto para poder fecha mais um pouco para a entrada da diagonal. Puxa o volante. É um controle, é um comando verbal ali, muito mais do que o aspecto físico de ter que ficar dando bote, porque o campo está tão reduzido que esses 2 zagueiros eles têm muito mais. A zona de ação dele é muito menor. Né? Ô Luiz, dentro de tudo isso, né, do que foi planejado pelo Barbieri para o jogo e do que é o Fluminense do Diniz, que é isso aí praticamente com todo o time que ele enfrenta, hoje o Vasco conseguiu uma coisa que muitos times não têm conseguido. A gente viu isso com o River Plate, vem vendo isso com o Fluminense quando vem jogando, que é tirar um pouquinho o Paulo Henrique Ganso do jogo. A gente está falando de ver os melhores momentos, o Ganso mesmo assim não foi mal no jogo, mas nas ações principais do Fluminense hoje ficaram concentradas na direita, onde o Fluminense prefere fazer, mas quase todas com o Arias, né? O Arias tem que ser praticamente hoje o jogador para municiar o Cano, para tentar buscar o John Kennedy. Foi um mérito do time do Barbieri tirar um pouquinho o Ganso dessa zona que ele gosta de jogar? Num dado momento, o Ganso foi até para uma ponta esquerda. O Diniz pediu para ele vir para o meio. O Diniz pediu, interveio, Mas acho que o Paulo César tem razão. Um jogador que fez muita falta até para o futebol do Ganso foi o Samuel Xavier, que sim. dá essa alternativa. Ah, sim. Na verdade, esse jogo, ele primeiro tem um detalhe muito interessante do ponto de vista estatístico. Os 10 últimas partidas, o Fluminense tinha vencido 2 e perdido... vencido 8 e perdido 2. Para o Fluminense, para o Flamengo, naquela primeira jogo da final do Campeonato Carioca, e para o Fortaleza. Não tinha empatado, hoje empatou. E esse empate do Fluminense, ele... Para o Diniz, ele provoca reflexões sobre as dificuldades que a equipe teve, especialmente no primeiro tempo. A gente está falando aqui do Ganso, a ausência do Keno, que tem um perfil de jogador completamente diferente do perfil do Lima. Enfim, dá reflexões para o Fernando Diniz e dá também para o Maurício Barbieri, porque você olha aí o recorte desse início de campeonato do Vasco, foi contra o Galo, contra o Palmeiras, contra o Bahia e contra agora o Fluminense. Contra o Bahia, Luiz estava na narração, eu e Pedro nos comentários, eu e Pedro destacamos muito, especialmente no segundo tempo, o como o Bahia estava bem no jogo, como o Bahia estava encorpado no jogo. O Vasco perdeu, não é um resultado absurdo e nem surpreendente, porque o time do Bahia é um time bem montado, é um time que vai evoluir muito dentro da competição. Agora vamos lá, Galo, Palmeiras e Fluminense. O Vasco venceu o Galo e empatou com o Palmeiras e Fluminense. Concordamos todos que Galo, Palmeiras e Fluminense nós colocamos ali numa lista de primeiros lugares da tabela. Não vou cair nessa história de cotado para disputar, ganhar o título. Mas é primeiros lugares de tabela. E o Vasco saiu-se bem. Eu só incluo mais uma situação em questão do Ganso, né? A forte marcação dos 3 jogadores do meio campo do Vasco.
né? O Rodrigo, o Andrei E o Jair. O Ganso tinha O Jair hoje foi pouquíssimas até mais um oportunidades por jogador de dentro. marcação do que de criação. Exatamente. O Jair participou muito pouco na criação, né? Perseguia muito o Ganso. Então, essa dificuldade, tanto que o Diniz chamou ele pelo lado direito, para o Ganso receber essa bola para um lugar mais confortável para iniciar jogadas. Eu acho que esses 3 jogadores do Vasco fizeram com que o Ganso tivesse muitas dificuldades. Pegando um gancho do que o PC falou sobre a campanha do Vasco aqui com os 3 times que praticamente são, pelo menos antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, eram candidatos ao título, Atlético, né, Palmeiras e Fluminense. Eu acho que diz muito o que é o Vasco, né? Quando o Vasco tem que se impor como um jogo propositivo, de ter a posse, de ser o maior dentro do campo, como foi contra o Bahia, ele tem dificuldade, porque no primeiro tempo contra o Bahia, as boas oportunidades que o Vasco teve foram momentos que o Bahia deu a oportunidade para o Vasco fazer uma bola longa. Não foi um Bahia lá dentro da sua área e o Vasco tendo que construir. Quando o Vasco sabe que vai pegar uma equipe que, tecnicamente, pelo modelo de jogo, vai impor um ritmo e o Vasco vai ter que baixar a marcação para usar os espaços, o comportamento do Vasco é até melhor. Eu acho que o entendimento do torcedor também. O torcedor que foi hoje para o estádio do Vasco, ele sabia que o Fluminense ia ter mais posse, que em algum momento ia amassar. Ele entende esse comportamento. E aí, quando vai para um jogo que o Vasco tem que se comportar como o maior, né, no sentido do jogo, não da história, ter o comando, o controle do jogo, e às vezes tem a dificuldade de criar as alternativas, né? Porque não é fácil furar um bloqueio. De linha de 4, linha de 5, não é fácil. Ainda mais bem feito. Ainda mais bem feito. Então, assim, mesmo o Fluminense tendo esse volume, é difícil você entrar ali, cara. Não, criar movimento. É o mais difícil. É o mais difícil. Por isso que muitos treinadores optam por dar um pouquinho a bola para o seu adversário e usar o contra-ataque. Mas esses 3 times citados pelo PC, candidatos ao título, e outros que de repente são também, que o Vasco vai enfrentar, o comportamento do Vasco vai ser melhor do que o Vasco ter que propor ir para cima e ter a estratégia de vencer o jogo. Diga aí, Luiz. Os melhores resultados são esses. O Vasco teve pouquíssima posse de bola contra o Galo, contra o Palmeiras e contra o Fluminense. Quando teve que propor o jogo contra o Bahia, teve muita dificuldade. E até porque o Bahia é um time muito bem montado. Mas aí, voltando à questão de todo jogo, ele dá um ensinamento para os técnicos. O Barbieri está ficando cada vez mais claro e mais nítido qual vai ser o perfil do Vasco dentro da competição. Consequentemente, o Pedrinho trouxe esse dado também que eu considero interessante. O torcedor também vai percebendo isso. Ele sabe que o Vasco não poderá ser, contra determinados adversários, uma equipe arrebatada, que vai para cima, que encara. Agora, o desafio será quando enfrentar times com menos técnica ou técnica equivalente, capacidade equivalente, de como ser uma equipe que fique com a bola e combine posse de bola com criação de oportunidades. O Roger, aproveitando para colocar um assunto aqui dentro do que é a proposta desse Fluminense, e como a gente sabe que é ter a bola e tem a bola sempre, o Marcelo, né? O Marcelo hoje é titular mais uma vez, fez o 5º jogo com a camisa do Fluminense. Ele sai aos 34, 35 do segundo tempo, quem entra é o Lelê, na vaga do Marcelo. Como é que foi o Marcelo no jogo, né? É um cara que individualmente chama atenção, tecnicamente também, inserido no processo de um Vasco fechado, né? Um Fluminense às vezes jogando mais pelo lado direito. Como é que foi hoje a utilização do Marcelo pelo Diniz? O Fernando é muito inteligente, né? Ele tira do Marcelo a questão defensiva, né? Ele dá a liberdade para que o Marcelo jogue por dentro, para que seja um meia, e aí ele cria as coberturas, principalmente com o Alexandre, que é o jogador que, quando o Marcelo não está posicionado como lateral, quando o Marcelo está numa linha mais ofensiva, ou por dentro ou por fora, muito mais por dentro, ele cria essa alternativa de Alexandre dar o bote ali, ou até o zagueiro, o Felipe Melo. Tanto que o Felipe Melo toma um cartão amarelo em cima do Peck. Quando o Peck acelera por ali, está o Alexander e depois o Felipe Melo para dar aquela chegada de costas ali, dar aquela trombada e recebe o cartão amarelo. A jogada do Peck também em velocidade, quando ele chuta de bate-pronto, entrando em liberdade, também pelo lado esquerdo. Então o Diniz entende que o Marcelo não é um exímio marcador. E o que ele pode tirar de melhor do Marcelo é essa questão técnica, né? A aproximação. Trazer o Marcelo de fora para dentro para poder ter conexão com o Ganso, com o Arias, com o Cano, com o Alexander, com o André. E aí o time vai ganhando muito mais volume, porque o controle, o Marcelo é muito diferente, né? O Marcelo trata a bola com muito carinho, com amor. A bola deve adorar. Fala, não, eu quero ficar com o Marcelo.
Então, Aí pode passar até uma locomotiva do lado que a bola não vai querer sair dali. Gritando, urrando. E o Marcelo tem uma jogada aqui, o Luiz destacou na hora do jogo, Paulinho também, que é em frente à área, né? Em um lance, ele tem que. É o único recurso que ele tem é que é dar um giro em cima do Jair. O Jair coloca, faz uma falta de frente. Inclusive, ele que bateu a falta, né, Rony? Mas se você reparar, assim, o Paulo Henrique Ganso, que estava com dificuldade até... No final do Abel ali, começou a ter um rendimento melhor. E aí, com o Fernando Diniz, ele tem realmente um crescimento muito grande, né, dentro do seu futebol. E o Marcelo, que a gente conversava bastante antes da chegada dele, como é que seria o aproveitamento na lateral, no meio. Os percursos que o Diniz faz dentro do seu modelo são percursos muito curtos, né, de 5, 10 metros, é tudo muito próximo. E aí você pega um cara da capacidade do Marcelo, questão cognitiva, habilidade, qualidade, que vem do futsal, para trabalhar nesse espaço. O PC, não sei se foi o PC ou o Paulinho que chamaram a atenção na hora desse giro dele, que falou assim, era a única alternativa. Exato. Era a única alternativa. E para ele, né? Porque para outros, né? sim, não tinha essa Não alternativa. tinha essa alternativa, mas ele tem um repertório enorme. Quem não tem repertório não vai encontrar isso. Exatamente. Então, Muito assim, rápido, esse jogo do muito Diniz pouco tempo pra favorece pensar, muito ele. Favorece muito ele. Eu acho que é o próximo lance. Esse é uma falta que ele recebe no início do jogo. O lance do Marcelo é o lance que o Cano domina com a esquerda, tenta trazer de novo com a direita em cima do Robson, A a bola gente não sabe se ele tentou Ele deu o mesmo giro que Eu ele acho que deu foi na no jogo passada contra o ali, ele se Flamengo, na embolou e decisão do sobrou pro Carioca. Marcelo por dentro. Ele faz esse giro em cima do Roger, Jair. Diga, PC. e teve um outro lance no jogo que é uma imagem muito interessante, que é o Marcelo, que é o jogador rodado, experiente, vitorioso, segurando o André, acalmando o André, que é jogador de seleção brasileira, que vai ter uma bela carreira pela frente, para que o André não levasse um cartão amarelo, porque o André foi advertido com cartão amarelo. Olha o drible de futsal. Isso aí, a solução parece fácil, mas em 10, só o Marcelo vai encontrar a solução, é óbvio que tirando vocês três, né? O Marcelo, realmente, esse lance... E o André acaba tomando o cartão, né? Ele vai reclamar de um lateral, que até a gente estava vendo aqui. O lateral foi realmente para o Fluminense, não era para o Vasco naquele momento, mas o cara mais experiente vai tirando. A gente vai falando aqui do Fluminense, o Pedrinho citou, né, antes de começar o campeonato, a gente colocaria o Tá rolando Fluminense... alguma coisa boa no celular do... o celular do Roger é impressionante. É segredo, não O pode celular saber, do não. Roger é o celular mais impressionante. Tá falando de você, mas tu não pode saber. Ô, Luiz, só tem traíra, eu tô falando. Agora, em cima desse Vasco, desse Fluminense, antes do campeonato, acho que aqui a gente vai combinar, nós 6 colocaríamos o Fluminense na briga, aí de favoritismo ao título, um dos favoritos. O Vasco, Sim. a gente hoje, né, Paulinho, a gente sabe que o ano do Vasco é o Brasileirão, é o único campeonato que está disputando até o fim do ano. E muita gente teve dificuldade para entender o que seria o campeonato do Vasco, né? Principalmente pelo início. Vitória contra o Galo, empate contra o Palmeiras. Mas eu acho que aí é nosso dever e profissionalismo, não sei se Roger e os amigos lá da cabine concordam, assim, a gente tem que ser verdadeiro. Não criar as expectativas Sim, só ser porque aconteceu verdadeiro. um resultado assim, o Vasco é um diferente gigante. do que O Vasco se é um espera. gigante. O Cruzeiro é um gigante. O Cruzeiro é um gigante. Mas você tem que olhar a realidade. A gente não Grêmio, pode né, fazer uma também vem avaliação com a história do clube. O Vasco tem 10 títulos, não sei o quê, o Cruzeiro... Cara, é a realidade. A realidade para Vasco, para Cruzeiro, que E tá hoje o jogando muito Cruzeiro bem. é líder. É líder, que está jogando muito bem. É se distanciar o mais rápido possível da zona de rebaixamento. É o mais rápido possível. E ela somar o máximo de pontos possível. Somou o máximo de pontos possível, você vai criar de perspectiva dali em diante. Dá para eu pegar uma Sul-Americana? Dá para eu pegar para uma Libertadores? Dá para eu chegar no título? Esse é o primeiro passo para mim. Por quê? Porque a questão emocional para Vasco e Cruzeiro pesa demais. Se o Vasco e o Cruzeiro se aproximarem de uma zona de rebaixamento no meio do campeonato, a questão emocional vai pesar para o torcedor, a imprensa vai começar a falar, os jogadores vão se sentir pressionados. Por isso, o primeiro objetivo para essas equipes que retomaram 45 pontos. 45 pontos. E depois ver o que vai conseguir dentro da competição. Vou voltar ali para me despedir dos amigos do Maracanã. Deixa eles aí. Porque acho que já estão fechando o Maracanã. Então a gente tem que deixar liberar. Luiz Carlos Júnior, Fecharam, já fecharam. O Paulo comeu uma coxinha grande pra caramba, que o Luiz postou uma coxinha gigante. Eles não estão com fome, não. Amigos, um beijo pra vocês. A gente tá na expectativa pelas coletivas eu aqui. jurava que você ia ficar com inveja. Oi, Paulinho. Então daí, pessoal, foi o pós-jogo aí no Maracanã, 1-1 entre Fluminense e Vasco.
O gol do Vasco foi marcado pelo Pedro Raul e o gol do Fluminense marcado pelo Lima. Como eu falei no início do vídeo, na minha opinião, resultado justo pelo que as duas equipes fizeram. As duas equipes jogaram muito bem. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.